O reverendo Jorge fez referência a mim como quem sugeriu essa temática, mas já não sou mais o dono da temática. A temática agora é da igreja, que pelo seu conselho adotou, e por isso agora a nossa igreja vai trabalhar essa temática até o domingo do Cristo Rei de novembro do ano que vem. Eu quero convidar as irmãs e os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e vamos ler os versículos 17 até o 21. Pode abrir a Bíblia, abrir também seu aplicativo, não importa, a palavra de Deus falada, seja por meio eletrônico, seja por papel, é a palavra de Deus. Vamos lá? 2 Coríntios 5, 17 a 21, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus, irmãos e irmãs, abençoe a compreensão dessa palavra para os nossos corações. Eu gosto muito dessa temática da reconciliação, do perdão e da justificação. Como estamos ainda vivendo os ares da reforma, que comemoramos no último dia 30, Deus é quem nos chamou à reconciliação. Não fomos nós que caminhamos ao encontro dele para nos reconciliar. E a reconciliação e o perdão dos nossos pecados, a expiação dos nossos pecados, uma e outra, são necessárias para que Deus nos justifique. Por isso diz aqui o texto em que Deus fez com que Jesus Cristo se fizesse pecador por nós, para que fôssemos justificados. Deus fez uma troca. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, tomou o seu filho e colocou ele lá. E Deus nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca juntos dele, nos reconciliando com ele. Então, uma troca que para Deus foi extremamente desvantajosa. Ele fez com que Jesus Cristo fosse a chacota, fosse vilipendiado, desrespeitado, torturado, fez com que ele carregasse sobre si todas as dores, trocou de lugar conosco, colocou Jesus Cristo no nosso lugar e nos colocou no lugar de honra, de reconciliação, anulando todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. E graças à reconciliação, quando Deus fala de reconciliação, ora, se é reconciliação, é porque já houve conciliação.
E quando existiu essa conciliação? Na criação. A humanidade era perfeitamente conciliada com Deus, até que a humanidade deixou que o pecado entrasse e fizesse separação entre ela e Deus. E no meio dessa separação perniciosa, a natureza sofreu, porque a natureza, a criação, ela também foi corrompida pelo pecado da humanidade, razão porque Deus também reconcilia consigo não somente a humanidade, mas também toda a criação. Você pode verificar isso nos Colossenses. Paulo aos Colossenses 1, 19, 20, diz assim, Colossenses 1, 20, e que havendo feito por ele a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então não é somente a humanidade que é objeto da reconciliação com Deus. Deus também, por meio de Jesus Cristo, reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, essas visíveis, as aves, os pássaros, tudo que está aí, quanto as que estão na terra, as que estão no fundo do mar. Todas as coisas Deus reconciliou consigo, porque elas estavam rompidas. Se é reconciliação, é porque houve ruptura, houve descontinuidade, houve inimizade, porque a inimizade, ela causa ruptura com Deus. A amizade da humanidade com o mundo, a amizade da humanidade com o pecado, com o erro, é inimizade com Deus. Por isso, Deus colocou Jesus Cristo no nosso lugar, para que pudéssemos, pelo sofrimento dele, pelo sangue dele, ser reconciliados. E uma vez reconciliados com Deus, Deus nos chama a sermos embaixadores para comunicar à humanidade que a reconciliação está posta e que outras pessoas também venham à reconciliação. Então, uma vez reconciliados, Deus nos elege embaixadores para propagar que é momento de reconciliar. Como cantamos aqui, a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Agora somos eleitos por Deus, embaixadores de Deus, para que outras pessoas venham à reconciliação. Deus também nesse processo reconciliou consigo a humanidade que estava dividida entre quem se achava eleito e quem era visto como gentinha. Primeiramente, Deus uniu esses dois tipos em um só. Deus desconsidera o pensamento da eleição de Israel e Deus coloca a eleição para toda a humanidade. Isso você vai ver em Efésios 2, 13 a 16. O que diz o versículo chave dessa leitura? Diz assim: mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, vós, Efésios, não judeus, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, esses somos nós, os não judeus, pois Ele é a nossa paz,
o qual de ambos fez um, de ambos os povos, gentios, judeus, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E 16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, que destruiu a inimizade. A cruz de Cristo destruiu a inimizade entre judeu e não judeu. E a cruz de Cristo reconciliou judeu e não judeu. Não há mais que se falar em povo eleito, mas agora nós falamos em humanidade eleita. A humanidade é eleita por Deus. A humanidade é a grande paixão de Deus. Deus é apaixonado pela humanidade. Não é só pelos reformados, calvinianos, que defendemos a eleição, não. Deus elegeu toda a humanidade. E não só a humanidade, Deus elegeu toda a criação. Toda a criação faz parte do plano de salvação de Deus. Eu quero voltar ao versículo original de 2 Coríntios. De sorte que somos embaixadores, e Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Essa expressão é muito forte. É como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora, reconciliados, passamos a apelar para que os outros também se reconciliem. E diz o apóstolo Paulo que é como se Deus por nós rogasse: vão e falem que está aberto o processo de reconciliação. Conciliar é uma coisa. Eu não conheço uma pessoa, ela está lá, eu estou aqui, e aí eu me aproximo dela e nós nos conciliamos, temos um acordo, que não quer dizer que passemos a pensar da mesma maneira, mas é possível conciliar, é possível conviver com alguém que pensa diferente de mim, sem que eu queira impor o meu pensamento ao dele, e ele queira impor o dele ao meu. Isso é conciliar. Reconciliar é restabelecer laços, é restabelecer aquilo que foi rompido, reaproximar aquilo que estava distante. Estávamos completamente isolados, perdidos, isolados de Deus. Em termos práticos, irmãos e irmãs, como é que nós exercemos o ministério da reconciliação? Como é possível nós exercermos o ministério da reconciliação em épocas em que parece que tem sempre alguém com o fósforo pronto para arriscar, para jogar na fogueira, na gasolina? Que estamos uma sociedade dividida, bem dividida ao meio, em que cada lado acha que tem a verdade absoluta, e isso permeou, isso foi entrando dentro das nossas casas, das nossas famílias. Recentemente eu fiquei sabendo de um pai que falou para a filha assim: não me dirija mais a palavra. Estou falando de pai, presbítero, presbiteriano, pai que supostamente ensinou a sua filha versículos bíblicos, ensinou a ela a ir à igreja, ensinou a ela o que é amor, e depois diz: não me dirija mais a palavra.
E agora eu vejo essa moça perturbada porque sempre passava o Natal com a família. E agora vai ficar completamente deslocada porque vai passar o Natal longe da família. Eu pergunto a você, alguma ideologia, algum pensamento político merece esse tipo de sacrifício? Eu vejo que muitas divisões dentro de casa têm aparentemente a desculpa da política. Mas eu sei que ali tem rixas antigas, disputa por herança, vaidade, ou irmão que tem inveja do outro. Isso existe, infelizmente. O irmão que acha que o filho é protegido do pai, e isso existe também. O irmão que trabalha muito e o outro é folgadão, e o pai dá mais atenção para o folgadão. Isso está na Bíblia também. Tudo isso. E vem aí o discurso político polarizado, colocando essas coisas todas em muita evidência. Eu já disse aqui certa vez, e torno a repetir, que graças a Deus, 4 anos, eu não mordi essa isca. Não mordi. Ela apareceu várias vezes. Provocações, coisas. Não mordi essa isca. E dou graças a Deus que eu me dirigi 2 vezes a 2 pessoas que eu amo muito e falei com todo amor acerca de coisas que eu penso. Certa vez um grande amigo, uma pessoa que eu tenho em alta conta, porque um médico amigo que você procura à meia-noite, porque o seu irmão está morto na casa dele, e você não quer levar o seu irmão para a medicina legal, você liga para um amigo médico, ele sai da casa dele, ele te dá um atestado de óbito confiado naquele documento que o SAMU te entrega. E esse meu amigo me puxou para essa conversa, querendo me puxar para a conversa. Falei, não vou entrar nessa conversa com você. Só quero te dizer o seguinte: eu te considero muito mais do que qualquer um desses políticos que estavam. Porque nenhum deles veio me socorrer na hora que eu precisei. Você me socorreu. E eu sei que ele repete isso. E eu sei que isso foi exemplo para minha filha também. Assim, não vou entrar nessa. Porque eu amo esse sujeito, eu amo esse cidadão. Eu não sou ingrato, não serei ingrato. Então, durante várias oportunidades, algumas ciladas, algumas armadilhas, não vou entrar nessa. Porque é perigoso. É perigoso. E o diabo, ele coloca essas armadilhas. E você vai. E a danada da armadilha é o tal do compartilhar. Você às vezes não lê o troço direito, vai lá e compartilha. Isso dá um efeito lá na frente. Tem uma música do Skank que eu gosto muito, que é um trecho de uma letra que diz o seguinte: a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela das nossas casas. O que eu penso, o que eu não penso sobre isso, eu publico lá, isso não vai atingir, não vai mudar a opinião de ninguém. Mas isso pode causar um estrago tão grande para mim, que eu não vou. Eu prefiro ficar reduzido a esse lugar aqui de fala, porque aqui eu posso falar algo que não te agrade, mas eu falo sempre fincado na palavra. E é aqui que eu exerço a minha palavra. Agora, quem se expõe em rede social fica, como diz aí, dando milho para bode. Porque na hora que vai procurar um emprego, deixa eu ver esse cidadão aqui, sabe? Mal vestido, ou fica com roupas, né, se apresentando, ou às vezes a moça também, né, não está devidamente vestida, sei lá, e escrevendo um monte de bobagem, porque os dois lados escrevem muita bobagem também. E aí você dá oportunidade, assim, eu não posso dar emprego para essa pessoa. Então, expor para quê?
O que eu penso não vai mudar ninguém, mesmo porque todo mundo tem uma ideia. Agora, aqui na nossa igreja, o que eu penso, eu falo a partir da palavra. Posso estar enganado, o reverendo Jorge depois também me corrige. Aí eu te pergunto, é possível estar reconciliado com Deus se eu não estiver reconciliado com meu irmão? Será que dentro da igreja hoje tem muita gente que está orando, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Será que está orando da boca para fora? É possível eu ser embaixador? É possível eu pregar a reconciliação se eu não estou reconciliado com meu irmão? Quem vai responder para você é Jesus. Conhece? Não é Paulo, não é Pedro, não é Jorge, não é o Everson, é Jesus. Vamos ver o que Jesus fala? O que é que Jesus fala? Jesus fala assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão imbecil será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Como é que explica famílias evangélicas divididas, quase irreconciliáveis, se Jesus já disse: eu recuso a tua oferta, eu recuso o teu louvor, eu recuso a tua oração, eu recuso o teu dízimo, eu recuso a tua gratidão, eu não quero. Vai lá e conserta com o teu irmão, reconcilia-te com ele. Ah, pastor, mas e se meu irmão não quer reconciliar comigo? Pode acontecer. Aí eu vou te falar Paulo, Romanos 14: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, não seja você o motivo do estorvo, não seja você o motivo da pedra de tropeço do outro, não seja você que vai compartilhar uma bobagem que vai fazer o outro falar mais bobagem em cima da bobagem que você compartilhou ou que você escreveu. Não seja você quem vai dar o pretexto. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Se ele não te perdoar, se ele não aceitar, faz aquilo que Jesus falou: sacode o saco, joga a cinza, mas faça isso. Faça isso, porque não posso ser embaixador de reconciliação se eu sou propagador de coisas inconciliáveis. Coisas inconciliáveis. Cerca de um ano e pouco,
eu fiz um vídeo, gravei um vídeo em que eu denunciava, não era eu, já era público, mas eu discordava totalmente de um pastor assembleiano que desejou morte para o Paulo Gustavo, porque gay, homoafetivo, e dentre outras coisas eu falei assim, a coisa mais inútil que existe é de você deixar morte para alguém, o exercício. E outra coisa, todos nós vamos morrer, a morte não é uma punição, não, a morte é natural na nossa vida, a coisa inútil. Posso ter minhas divergências com o jovem Neymar da seleção brasileira, mas é igualmente ridículo, igualmente inútil alguém celebrar que o rapaz está lesionado e não pode jogar. É estúpido. É assim que nós vamos alcançar a reconciliação? É assim? Eu desejo que ele se recupere, que ele jogue, se ele tiver condições de jogar, mas me alegrar com a desgraça do outro, eu, que digo que sirvo a Cristo, me alegrar com a ruína do outro, isso é inconciliável. E quando figuras públicas celebram isso, será que a gente vai conseguir apaziguar o nosso país? Porque nós temos uma missão. A nossa missão, a Igreja do Senhor, que não se corrompeu, e nós não nos corrompemos, nós continuaremos aqui a dizer, a denunciar, seja governo que for. Se fez coisa boa, palma. Se não fez, crítica, né? Desde que não é crítica política, a crítica tem que ser teológica. É possível nós, como homens e mulheres de Cristo, embaixadores, esse ministério não é fácil, porque tem que passar por cima do nosso orgulho, tem que passar por cima da nossa falta de humildade, tem que passar por cima de um tanto de coisa. Dou graças a Deus, que a minha família grande, heterogênea, conseguimos atravessar esse, como é que chama lá? Sargaço? Mar de Sargaço. Conseguimos atravessar esse despenhadeiro. Ora você vai para um lado, ora você vai para o outro. E nós, irmãos e irmãs, devemos entender que um processo democrático é alternância de poder. Quem está no poder hoje sai, entra outro, daqui a 4 anos entra outro, e viva a democracia. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte: eu sou defensor da democracia. Viva a democracia. Temos que aprender a conviver com isso. Os extremos nunca predominam numa democracia, nem esquerda nem direita. Os extremos não predominam, porque a democracia é consenso. E graças a Deus a gente vai conseguir chegar em governo de consenso. Não adianta, ninguém vai impor medida radical para ninguém, ninguém vai transformar isso aqui num comunismo, ninguém. Nosso povo não é nada disso, nosso povo é democrático. Ninguém vai chegar aqui e vai impor nada, vai governar 4 anos e depois vai embora, e depois chega outro, se Deus quiser, e espero que haja renovação também. Tem muita gente boa aí aparecendo, e que Deus abençoe. Mas vamos baixar nas nossas tensões, não vamos ficar alimentando essas coisas, não vamos ficar comemorando que o rapaz machucou, não vamos ficar afrontando ninguém, xingando Gilberto Gil. Gente, Gilberto Gil tinha que ser incensado, não é? Tinha que ser, mas não pode. Nós temos que reverenciar também nossos valores. Gilberto Gil é um patrimônio.
Não é verdade? Patrimônio, Milton Nascimento, esse aqui chorou no domingo passado por causa do Milton Nascimento, não é? Sérgio Reis também, não é? Tanta gente boa ali. Vamos separar essas coisas, vamos curtir o artista. Gosto tanto do Wagner, não é? Então assim, vamos separar essas coisas e vamos ficar leves. A vida cristã nos convida à leveza. Só podemos ser mensageiros da reconciliação se nós não alimentarmos aquilo que causa dissenso. Temos que alimentar o que causa consenso, coesão. E a coesão é: Jesus Cristo morreu por nós, se fez pecado por nós, para nos reconciliar com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que vocês hoje se sentarem lá na mesa, peçam a Deus uma palavra de sabedoria. Se o seu oponente estiver lá, palavra de sabedoria, assim: não vou entrar nessa mais não, agora estou noutra. Chega, nós temos muita coisa no nosso país para a gente cuidar. Temos que cuidar das nossas crianças, temos que cuidar dos nossos pobres, temos que cuidar da vacina, temos que tomar cuidado para a Covid não voltar, temos que cuidar da nossa natureza, temos que cuidar de tanta coisa. Nosso país tem tanta coisa para fazer. Então vamos baixar nossas armas, desculpa esse termo arma, né? Vamos baixar nossa excesso de precaução, parar de ficar o tempo inteiro na retaguarda. Não, vai de peito aberto, tranquila, e chega, já passou. Chega, vamos agora cuidar da nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e cobrem de nós, cobrem de mim, cobrem do pastor Jorge, cobrem essa gestão que vem aí, cobrem. Eu tenho muitas críticas, muitas, eu conheci, eu fui líder de igreja, eu sei como é que é. Tem gente boa, tem gente ruim de você conversar, danado. Então a gente, né? Então a gente está aí para seguir, mas fiéis sempre à palavra, aos princípios de fé e ordem da nossa igreja e ao nosso pronunciamento social. Que Deus nos ajude, sabe? Que haja paz, que haja arrependimento, que haja reconciliação, que haja perdão, e que sejamos vigilantes, porque esse pensamento mesquinho de política que invadiu as nossas casas não fez bem, foi mal, não agradou. Que Deus tenha misericórdia, sejamos felizes, porque é esse o desejo de Deus para nós. Sejamos felizes. Amém. Minha irmã e meu irmão, querida e querido, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo seja com você, seja conosco hoje e até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.